Bom, nenhuma daquelas peças estava quebrada. Então quem era o verdadeiro culpado? Uma peça pequena, que custa cerca de R$ 60 e que quase nenhuma oficina revisa, porque ela tem um jeito muito esperto de enganar todo mundo. Quando ela começa a falhar aos poucos, ela não avisa que o problema é ela. Em vez disso, ela faz parecer que o problema está em várias outras peças ao mesmo tempo. Resultado, antes que alguém sequer desconfie dela, metade do motor já foi trocada à toa. Guarda essa informação porque ela é o centro de tudo que vem agora. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe você e sua família, e você pode me abençoar também, já deixando o like neste vídeo e deixando seu comentário no final. Eu vou te falar exatamente qual é essa peça. Mas antes, preciso pedir uma coisa. Faz isso agora, enquanto está me ouvindo. De graça, sem oficina, sem gastar R$ 1 sequer. Por que estou pedindo isso antes de continuar? Porque existe uma chance real, e não é pequena, de que você nem precise do que vem depois. Primeiro, desliga o motor e deixa ele descansar uns 5 minutos. O computador do carro, às vezes, só precisa reiniciar para parar de acusar um problema que já passou. Às vezes só isso já resolve. Segundo, e esse aqui é o que mais vai te salvar. Confere os fios e as conexões dos sensores, se estão bem encaixados, sem umidade, sem ferrugem, sem nenhum fio desencapado. Presta atenção nisso, porque quase ninguém sabe. Um fio mal encaixado faz a luz acender exatamente igual a uma peça quebrada de verdade. Desconecta, limpa com um spray de contato elétrico, encaixa de novo, e em boa parte dos casos o problema já acaba ali mesmo, na sua garagem, em 10 minutos. Terceiro, compra um aparelho de leitura, um scanner, que se conecta numa tomada embaixo do volante e custa entre R$ 60 e R$ 90. Com ele você para de depender da palavra de qualquer mecânico. Essa ferramenta pequena e barata é o que devolve o controle para você. Agora, se você já fez essas 3 coisas e a luz continua ali, teimosa, acesa, aí sim o problema é real. E é aqui que começa o verdadeiro imbróglio, porque a partir desse ponto, até o seu próprio aparelho de leitura vai começar a te confundir. E eu falo isso com a mão ainda suja de graxa, depois de décadas debaixo de capô, vendo o mesmo golpe se repetir sem parar. Presta atenção no que vem agora, porque é a parte mais importante de tudo isso. O computador do seu carro não enxerga peças, ele só enxerga números, e é aí que mora o problema. Se uma peça manda um número errado para ele, ele toma a decisão errada, achando que está fazendo a coisa certa. Isso é o que quase ninguém entende, e é o que vai mudar para sempre a forma como você olha para aquela luz de motor acesa. O sinal de problema aparece em outro ponto do motor, não onde está o verdadeiro culpado. É por isso que o aparelho de leitura aponta para a vela, quando o problema de verdade está bem ao lado dali. A vela não está quebrada, ela está falhando porque outra peça mandou informação errada para o computador e o computador simplesmente acreditou. E você vai me dizer, mas o aparelho acusou a vela. Verdade, mas ele acusou quem falhou por último, não quem começou o problema. Essa diferença que parece tão pequena é o que vai te poupar milhares de reais daqui para frente. Então vamos fazer isso juntos. Suspeito por suspeito, descartando um de cada vez, até chegar no verdadeiro responsável. Começamos com o mais famoso de todos, o sensor que mede quanto ar está entrando no motor. Com esse dado, o computador decide quanta gasolina jogar lá dentro. É um sensorzinho simples, com um fiozinho bem fino que esquenta. O ar que passa esfria esse fio, e quanto mais ar passa, mais ele esfria. O computador percebe essa mudança e calcula o ar. Simples assim. Você encontra ele logo depois do filtro de ar do carro. Quando ele começa a falhar, você sente na hora. O motor trepida, fica com a marcha lenta e irregular, engasga quando você acelera e, principalmente, passa a gastar muito mais combustível do que deveria. E vem agora a dica que mais vai economizar o seu bolso em todo esse vídeo. Fica comigo. Esse sensor quase nunca quebra. Ele suja. Então, antes de sair correndo para comprar um novo, que sai caro, tira ele com 2 parafusos, limpa com um spray específico para esse tipo de sensor, que você encontra em qualquer loja de autopeças, deixa secar bem e recoloca. Cerca de R$ 23 contra mais de R$ 60 de um sensor novo. Mas tem algo pior do que esse sensor sujo, algo que quase ninguém verifica e que dói mais quando você entende. Se entra ar por uma mangueira furada ou por uma borracha ressecada em qualquer ponto depois desse sensor, esse ar extra nunca passa por ele, ninguém mede esse ar. E repara na injustiça disso.
O sensor não está errando, só estão escondendo informação dele. Ele conta a verdade sobre o ar que conseguiu medir, só que dentro do motor tem mais ar do que ele chegou a enxergar. O resultado é que a mistura de ar e combustível fica desequilibrada, e a luz do motor acende. E aí, o que acabam trocando? Esse sensor, e depois outro sensor que fica lá na saída dos gases. Os dois estavam perfeitos. O verdadeiro culpado era uma mangueira de uns R$ 15 que rachou com o calor. Uma mangueira baratinha causando a troca de duas peças caras. E por falar nesse outro sensor, olha só o que acontece se você deixa o sensor de ar sujo por tempo demais. Ele avisa o computador que está entrando menos ar do que realmente entra. O computador calcula errado, e o motor acaba rodando com gasolina em excesso. Esse excesso de gasolina vai direto para o sensor que fica na saída dos gases, como uma bola de neve que não para mais. Esse segundo sensor mede quanto oxigênio ainda sobra na fumaça do escapamento depois que o combustível já queimou. Com esse dado, o computador sabe se está saindo gasolina de mais ou de menos, e corrige na hora. O seu carro traz no mínimo 2 desses sensores, um antes da peça que limpa os gases, chamada de catalisador, e outro depois, para conferir se essa peça está trabalhando direito. Quando esse sensor falha, você percebe consumo excessivo, cheiro de ovo podre saindo do escapamento, fumaça preta, engasgos, e até reprova numa vistoria do carro. E é aqui que a corrente termina de se fechar. Esse sensor começa a mandar informação errada, e isso faz sobrar gasolina sem queimar, que vai direto para o catalisador. O catalisador entope, e essa é a conta que ninguém te faz, a que realmente dói. Um sensor de ar de R$ 23 que você não limpou a tempo pode acabar virando um catalisador de mais de R$ 4.000 para trocar. E aqui vem o pior de tudo. Quando o computador acusa esse problema no catalisador, a oficina te fala, é o catalisador, e te passa um orçamento que derruba qualquer um. Mas espera um segundo, porque esse aviso não diz necessariamente que o catalisador está quebrado, ele diz que os dois sensores de oxigênio estão lendo valores parecidos. E isso pode significar duas coisas bem diferentes, ou o catalisador está mesmo entupido, ou o sensor de trás já não está lendo direito. Um custa mais de R$ 4.000, o outro custa uns R$ 290. Confundir os dois pode sair muito caro. Número 2. Velas e bobinas. As duas peças que sempre caem primeiro. Antes de chegar no catalisador, existem duas peças que quase sempre trocam primeiro. E nem sempre é por má fé, quero ser justo aqui. São baratas, e o aparelho de leitura aponta o dedo para elas sem hesitar. As velas, que fazem a faísca, e as bobinas, que mandam energia para essa faísca. Quando um dos cilindros do motor não queima o combustível direito, o computador avisa que teve uma falha de combustão, sem dizer qual peça causou isso. E aqui está o ponto central desse vídeo, então presta bastante atenção mesmo. Esse aviso é um sintoma, não uma causa. Ele diz que um cilindro não queimou direito, mas não diz o porquê. E o porquê pode ser a vela, a bobina, o cabo de vela ou qualquer um dos sensores que estão mandando informação errada para o computador sobre quanta gasolina jogar naquele cilindro. É por isso que trocam vela, depois cabo, depois bobina, e uma semana depois o problema volta a bater na porta, porque você está trocando o que quebrou por último, não o que começou o problema. Te soa familiar? Já passou por exatamente isso? Se o que acabei de explicar fez sentido para você, se inscreve no canal. Ele existe justamente para você nunca mais pagar por uma peça que estava perfeita. Ainda restam dois sensores que se confundem um com o outro mais do que qualquer outro par do motor. O primeiro avisa o computador em que posição está girando o eixo principal do motor, o virabrequim. Como os pistões estão ligados a esse eixo, saber a posição dele é o mesmo que saber exatamente onde está cada pistão a cada instante. Com esse dado, o computador decide quando injetar combustível e quando mandar a faísca. Se esse sensor morre de vez, o carro simplesmente não liga, assim, sem meio termo. Se falha pela metade, você sente engasgos, marcha lenta e irregular e mais consumo de combustível. O segundo funciona parecido, só que lendo o eixo que abre e fecha as válvulas do motor, permitindo que o computador saiba em que momento exato injetar combustível em cada cilindro. E repara bem nisso, porque é aqui que muita gente se perde. Os sintomas dos dois são quase idênticos. Por isso tem gente que acaba trocando o sensor errado, o do eixo principal quando o problema estava no das válvulas, e vice-versa. Ainda faltam mais alguns sensores que você precisa conhecer. Vamos rápido, mas sem pular nada.
Tem um sensor que mede a pressão dentro do duto por onde o ar entra no motor. Ele faz basicamente a mesma função do sensor de ar que já te expliquei, só que de um jeito diferente. Por isso, quando falha, os sintomas são quase os mesmos. Tem outro que informa para o computador o quanto o acelerador está pisado. Quando falha, o carro acelera na hora que ele quer, não na hora que você quer, e a marcha lenta fica descontrolada, como se tivesse vida própria. Tem também um que mede a temperatura do ar que entra, porque ar frio é mais denso e traz mais oxigênio para a queima. Esse quase sempre vem junto do sensor de ar principal. E tem o sensor de pressão de óleo, e esse eu te falo com toda a seriedade do mundo, não é só mais uma dica. Se a luz de óleo acender enquanto você está dirigindo, para o carro num lugar seguro quanto antes, desliga o motor e confere o nível. Nunca continue rodando com essa luz acesa sem verificar. Um motor sem óleo derrete em minutos. E aí já não estamos falando de uma peça de R$60. Por último, tem um sensor que funciona quase como um microfone colado no motor, ajustado para escutar quando o combustível queima de um jeito errado, fazendo o motor bater por dentro. Se ele escuta isso, avisa o computador que atrasa a faísca para proteger o motor. Sem esse sensor, esse problema pode acabar quebrando os pistões, em silêncio, sem avisar. Número 5. O verdadeiro culpado. Agora para um segundo. Olha tudo o que a gente já passou junto. O sensor de ar, o sensor de oxigênio, as velas, as bobinas, os 2 sensores dos eixos, o sensor de aceleração. Você trocou tudo isso, gastou uma fortuna, e a luzinha teimosa continua acesa. Porque o culpado nunca esteve nessa lista, e nunca ia estar, por um motivo bem concreto. A peça que causa a maioria das falhas que nenhum mecânico encontra de primeira é o sensor que mede a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, e ele custa cerca de R$60. Depois de tudo que você já gastou, esse sensor informa para o computador o quanto o motor está quente. E com esse único dado, ele decide praticamente tudo. Um motor frio precisa de mais gasolina para ligar, um motor quente precisa de menos. O computador também usa essa informação para ligar os ventiladores do radiador e para ativar o modo de emergência do carro. Você encontra esse sensor perto da válvula que controla a temperatura do motor, ou em qualquer ponto por onde passa o líquido de arrefecimento. Agora presta atenção com tudo que você tem, porque é aqui que está a verdade inteira. Quando esse sensor morre de vez, sim, o computador acusa ele diretamente. Esse é fácil, qualquer um encontra. Mas quando ele falha aos poucos, quando vai errando um pouquinho sem sair completamente do normal, acontece algo muito mais traiçoeiro. O computador continua acreditando nele, e por isso não acusa ele, e sim várias outras peças. Ele informa para o computador que o motor está frio quando na verdade está quente. Confiante, o computador manda mais gasolina. O motor passa a rodar com gasolina em excesso, e esse excesso é o que faz aparecer falha de combustão, problema no sensor de oxigênio, consumo alto, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E o mecânico, confiando só no que o aparelho de leitura mostra, troca vela, bobina, cabo, o sensor de ar, o sensor de oxigênio, todos os que a gente acabou de passar, exatamente nessa ordem. Lembra do fio frouxo lá do começo do vídeo? Aquele que faz a luz acender como se a peça estivesse morta? É a mesma coisa. Uma peça barata dando informação errada, e você acaba pagando pela peça cara. Esse sensor custa uns R$60. O aparelho que encontra ele custa outros R$60, R$90. E mesmo assim, tem gente que já pagou milhares de reais em peças que nunca estiveram quebradas. O caso mais cruel de todos. Mas ainda existe um caso mais cruel do que esse. O último que eu vou te contar, e talvez o que mais vai te deixar indignado. Às vezes esse sensor de temperatura não está errando, às vezes ele está falando a pura verdade. O motor realmente está frio. E por que isso aconteceria? Porque a válvula que controla a temperatura do motor travou aberta. Essa válvula é quem segura o líquido de arrefecimento até o motor chegar na temperatura ideal de funcionamento. Se ela trava aberta, o líquido circula o tempo todo e o motor nunca termina de esquentar. O sensor conta a verdade, dizendo que está frio. O computador acredita nele e continua mandando gasolina de partida fria. Resultado: você fica com consumo alto, marcha lenta ruim, e em alguns casos até problema no sensor de oxigênio. Trocam o sensor, e ele estava perfeito. De novo. E aqui vai uma pista de graça, que não custa nada. Se o ar quente do seu carro demora demais para esquentar ou não esquenta direito,
Desconfia dessa válvula antes de mexer em qualquer sensor. Como verificar você mesmo? Agora eu vou te mostrar como conferir tudo isso com as próprias mãos, ainda hoje, sem depender de ninguém. Com o aparelho de leitura conectado, busca o número que ele mostra para a temperatura do motor, com o motor completamente frio. Se o carro ficou desligado a noite toda, esse número tem que ser praticamente igual à temperatura lá de fora. Se está fazendo 20 graus lá fora e o aparelho mostra 40, aí está o seu problema. Depois liga o motor e observa como a temperatura sobe. Ela precisa subir aos poucos até chegar na temperatura de trabalho. Se ela pula de repente, se despenca, ou fica travada no número só, esse sensor está errando. E se sobe tão devagar que nunca chega lá, o problema já não é mais o sensor, é a válvula. Compara esse número com o ponteiro do painel do carro. Se o aparelho mostra uma coisa e o ponteiro mostra outra, um dos dois está errado. E se você não tiver o aparelho de leitura em mãos, ainda existe uma pista de graça. Repara no ventilador do radiador. Se ele liga quando não devia, ou não liga quando devia, é porque o computador está tomando essa decisão com base nesse sensor de temperatura. E se o ventilador se comporta estranho, esse sensor está errado. Simples assim. Deixa eu te lembrar, antes de encerrar, porque eu compartilhei tudo isso com você. Sensor nenhum é bicho de 7 cabeças. São peças simples, cada uma com uma função concreta. E agora que você entende o que fazem, onde ficam e o que pode dar errado, você deixa de ser cliente no escuro. Você vira dono informado, e dono informado não se engana fácil. Você não vai mais na oficina para comprarem o que quiserem te vender. Você vai com a suspeita clara na cabeça. O mecânico honesto vai perceber isso e vai te tratar com mais respeito. O desonesto vai te deixar em paz, porque sabe que você não é mais presa fácil. Então, na próxima vez que aquela luz do motor acender, em vez de sentir medo ou resignação, você vai sentir curiosidade. Vai pensar 2 vezes antes de trocar a primeira peça que te indicarem. E esse conhecimento que você leva hoje não se perde nunca. Vai servir para esse carro, pro próximo e para todos os que você tiver na vida. Voltando ao assunto que mais divide opinião nesse vídeo, o do catalisador entupido por causa de um sensor de ar sujo, você trocaria logo o catalisador assim que a oficina falasse que era ele, ou pararia tudo para investigar o sensor de trás antes de gastar esse dinheiro? Conta aqui nos comentários se você já caiu nessa ou se já desconfiou de uma oficina por causa disso. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe você e sua família, e você pode me abençoar também, já deixando o like neste vídeo e deixando seu comentário no final. E se você chegou até aqui, Deus abençoe a sua viada e sua família. E se você quer parar de pagar caro por peça que não tem nada, assiste o vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele vai te ajudar a nunca mais cair nesse tipo de armadilha.